Olá a todos, estamos iniciando o podcast do Espaço Curupira, que é o Pode Mais, que trata de assuntos relacionados à inclusão, acessibilidade, respeito à pessoa humana e ao ser humano. E hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui o nosso querido amigo Gilson, que é gerente da Biblioteca Braille do Amazonas, que desenvolve um trabalho de grande importância social. E a gente tem um tema para tratar hoje, mas eu queria antes, porém, falar sobre quem é Gilson, né? Quem é o Gilson aqui, profissionalmente e pessoalmente. Então, o Gilson tem uma formação em comunicação social pela FAAP em São Paulo, né? Tem um pouquinho acima de 60 anos, igual o Dalmir Pacheco, que é seu amigo, tá? Ele é especialista em audiodescrição em grandes eventos, principalmente a gente tem um destaque bom, né, Gilson, no Festival de Parintins, nos eventos do Teatro Amazonas, onde o Gilson e a equipe dele tem um destaque muito grande, fazendo com que as pessoas cegas possam ter acesso, né, a tudo que está acontecendo lá. Então, o Gilson está 25 anos à frente da Biblioteca Braille, não é isso? 25 anos. Nesses 25 anos, Gilson, o que é que a Biblioteca Braille fez em prol da cultura, mas principalmente em relação às pessoas cegas aqui de Manaus e do Amazonas que precisam acessar o trabalho, a escola, participar de eventos esportivos, paradesportivos e culturais. Bom, muito obrigado pelo convite. Quando eu recebi, o convite para ir para a Biblioteca Braille, foi em 22 de maio de 2000, nós tínhamos um espaço que não tinha nome, um espaço muito pequenininho dentro da biblioteca pública. Nós tínhamos uma entrada pelo Henrique Martins. E aí eu recebi esse espaço, a minha equipe era muito pequenininha, ainda é pequena até hoje, era eu, Jolena, outra pessoa com deficiência visual, e a Franciane Batista Corrêa. Nisso a gente apresenta um projeto para o governador Amazonino Mendes da época, ele topou, o secretário Roberto Braga também. E assim, daquele pequeno espaço que nós tínhamos em 22 de maio de 2000, hoje a Biblioteca Braille ela se expandiu para muitos lugares e atua particularmente no Teatro Amazonas, com todos os festivais de ópera, teatro, jazz, tudo isso a gente faz parte. Fomos para Parintins em 2013, Manacapuru em 2022 e agora estamos trabalhando na parte de vídeos acessíveis há algum tempo, para que a gente pudesse apresentar e ajudar todas as pessoas com deficiência visual a se incluir na cultura, porque nós somos muito segregados em casa. A pessoa com deficiência praticamente não sai porque não tem para onde ir ou porque não quer, mas nós mudamos essa história, porque todo fim de semana sempre tem uma programação diferente para as pessoas com deficiência. Montamos curso de música. Então, a biblioteca hoje representa para a sociedade das pessoas com deficiência visual como um espaço democrático, limpo, cheiroso, em que todo mundo possa ter acesso à cultura de forma gratuita. É isso que a BBAM faz há 25 anos, quer dizer, ela recebe essas pessoas para que essas pessoas possam ter uma vida mais digna, melhor e mais suave, dependendo da sua deficiência. Como é visual, a gente tenta sempre levar um pouquinho de amor e esperança para essas pessoas. Maravilha, então. Mas Gilson, hoje a gente tem uma missão aqui de pautar um assunto que é muito interessante, que é justamente a história da Fundação Dorina Novillo. Por isso que você foi convidado especial. Primeiro, é o primeiro convidado de grande importância para conhecer e visitar o novo Espaço Curupira, que está ampliado, a gente tem novos projetos, a gente espera ainda realizar muita coisa junto com a Biblioteca Braille. Mas esse ano, precisamente agora, no dia 11 de março, a Fundação Dorina Novillo está completando 80 anos. E a gente escolheu como pauta a gente conversar sobre isso. Foi uma grande experiência, uma grande referência no Brasil inteiro. E nós vamos, então, agora, nesse momento,
conhecer um pouquinho, resumidamente, porque a história do Dorina Novil é muito extensa, muito ativa e muito presente na sociedade brasileira. E a gente precisa conhecer. Então a gente vai conhecer um pouquinho, só um vídeo, tá? Um áudio, que a gente vai disponibilizar para vocês, para saber quem é Dorina Novil, e a gente volta em seguida para continuar a conversa com o Gilson Alves. Imagine perder a visão aos 17 anos, em uma época onde a inclusão era um conceito quase inexistente. Essa foi a realidade de Dorina Novil. Mas, em vez de se isolar, ela se tornou a dama da inclusão. Uma mulher que enxergava o mundo com os olhos da alma e dedicou 74 anos de sua vida para que outros pudessem ler, estudar e ocupar seus espaços na sociedade. Dorina nasceu em São Paulo, em 1919. Após ficar cega devido a uma doença não diagnosticada, ela não aceitou as barreiras da época. Foi a primeira aluna com deficiência visual a frequentar o curso regular de magistério na Escola Caetano de Campos. Mais do que se formar, ela abriu portas, ajudou a elaborar a Lei de Integração Escolar de 1956, garantindo que a escola fosse um lugar para todos. Em 1946, Dorina percebeu uma carência grave. Quase não havia livros em braille no Brasil. Para mudar isso, criou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Sua determinação a levou até a Universidade de Colômbia, em Nova York. Lá, em uma reunião estratégica com a Fundação Kellogg, ela conseguiu o que parecia impossível, uma imprensa braille completa. Hoje, essa mesma estrutura evoluiu para uma das maiores imprensas braille do mundo. Dizem que nos últimos 70 anos não houve uma única pessoa com deficiência visual alfabetizada no Brasil que não tenha tido em mãos um livro produzido pela Fundação Dorina Novil. Comandou o primeiro órgão nacional de educação de cegos no MEC. Em 1979 foi eleita presidente do Conselho Mundial dos Cegos, representou o Brasil na ONU e lutou na Organização Internacional do Trabalho pela reabilitação profissional de deficientes. Em 1996, ela imortalizou sua história no livro E Eu Venci a Si Mesmo. Mesmo após os 90 anos, Dorina continuava ativa, dando palestras e defendendo o sistema Braille como ferramenta de autonomia e cidadania. Ela nos deixou em agosto de 2010, aos 91 anos, mas seu legado permanece vivo em cada página em relevo, em cada audiolivro e na dignidade de milhares de brasileiros que aprenderam a ver o mundo através de suas lições. Estamos de volta, então vocês puderam conhecer aí um resumo, um breve resumo sobre a história da Dorina Novil. E a partir de agora, então, nós vamos aqui explorar um pouquinho o Gilson, grande conhecedor, e pessoa também com deficiência visual, que vai estar compartilhando informações sobre o trabalho da Dorina Novil no Brasil. E a gente queria justamente, Gilson, com essa conversa, homenagear, e destacar essa pessoa, porque às vezes o nosso país ele esquece. É um país que não valoriza a história. Então, essa é uma oportunidade que a gente quer prestar com homenagem ao Instituto Federal do Amazonas, à Biblioteca Braille do Amazonas, a essa pioneira do trabalho de inclusão no Brasil. Dorina Novil nasceu em 1919, Gilson, e aos 17 anos ficou cego. Como é, Gilson, você também, enquanto pessoa com deficiência visual, como é essa mudança, esse impacto na vida de um momento para o outro, numa idade de 17 anos, ali, saindo da infância, adolescência, indo já para a juventude, qual é o impacto que se tem na vida social, na vida econômica, na vida política, na pessoa que a partir daquele momento se tornou uma pessoa cega, o que é que muda, quais são os desafios, como é que você pode também, junto, ao mesmo tempo que você fala da experiência da Dorina Novil, e contar a sua própria experiência paralela para a gente. Bom, falar da Dona Dorina é falar de uma mulher maravilhosa, uma mulher que trabalhou até a partida em 2009. Dona Dorina montou um espaço que lá em 1946 era o primeiro nome que tem a fundação, foi a Fundação para o Livro do Cego no Brasil.
E a minha história na fundação começa em 1982. Eu não sabia que a dona Dorina tinha ficado cega aos 17 anos. A mesma coisa que eu. Eu não sabia que a dona Dorina ficou cega em São Paulo, no mesmo lugar que eu. E uma coisa muito mais legal. Ela estudou no São Caetano e eu fiquei cego no Hospital Santa Catarina, do outro lado da Paulista, um de frente para o outro. Né? E falar dessa mudança de vida, olha só, Dona Dorina ficou cega aos 17, casou cega, montou toda a sua família já como pessoa com deficiência. Foi a primeira mulher com uma escola, que nós chamamos de normal superior, na escola João Caetano. A Dona Dorina foi a primeira mulher para os Estados Unidos fazer doutorado, presidente de um monte de coisa, amiga de Helen Keller, trouxe a Helen Keller para cá. Helen Keller era uma mulher esplendorosa, cega, surda e não falava. Mas o que aquela mulher deixou aqui no mundo são coisas fascinantes, porque são pessoas escolhidas por Deus para ofertar às pessoas que não têm condição uma maneira melhor de viver. A Dona Dorina ganhou aquele espaço lá na Rua Diogo de Faria, na Vila Mariana. Porque, Vila Mariana e Vila Clementino, para mim, é a mesma coisa, só muda uma rua da outra. Ganhou aquilo ali. Foi em todos os gabinetes de governador, de prefeito, montou com as amigas, ninguém ganhava nada. Nós Jurema e outras pessoas foram as primeiras pessoas a ajudar a Dona Dorina a montar aquilo ali. Montou, fazia bazar, fazia o que você acha que ela tinha que fazer, ela fazia. Como mulher, como ser humano, ela foi fantástica nesse mundo, porque ela incorporou aquilo que nós chamamos de Luiz Braille no mundo. Que assim como Luiz Braille, sendo uma cidade tão pequenininha, 45 quilômetros da França, Dona Dorina sai de São Paulo para o mundo e coloca nesse mundo todos os nossos estados. Dificilmente, Dalmir, meu amigo querido, um cego não foi alfabetizado com o livro da Fundação Dorina. Olha só que espetáculo, que coisa fantástica de uma mulher que monta um lugar, faz curso de graça, oferta livro de graça e oferece o que de graça? Cidadania, aquilo que faltava para as pessoas. E aí que eu me dei conta que, como eu fiquei cego, com a mesma idade dela, Dona Dorina era uma pessoa que, quando chegava na fundação, a alegria era muito imensa. Ela fazia coleção de óculos, de relógio, fazia um tapete lindo. Então, quer dizer, e aí ela monta aquele espaço, oferta aquele espaço para as pessoas com deficiência. E quando eu cheguei, choroso, para baixo, Dalmir, que eu chego lá, que eu vejo a primeira pessoa chegar da rua e ver da faculdade, o outro ver da escola, o outro ver do trabalho. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar aqui minhas lágrimas aqui, porque eu não tenho que chorar não, eu tenho que aplaudir, porque eu estou num lugar maravilhoso. E foi assim que a minha história começou. E eu tenho muitas coisas maravilhosas para contar de Dona Dorina nesse programa fantástico que a gente está fazendo. 80 anos. 80 anos. 80 anos que ela ajuda, colabora, ampliou todo o legado de uma mulher para todo o Brasil e o mundo. Gilson, a gente já teve a oportunidade de encontrar em várias situações e também de visitar mutuamente as atividades que a gente conhece, né, os espaços que a gente frequenta, você na Biblioteca Braille e eu aqui no Instituto Federal do Amazonas. Mas, por exemplo, hoje eu estou sabendo de algumas coisas que ainda não sabia. Né? E que bom que você foi lembrado aqui pela equipe, né, que está produzindo esse podcast, para compartilhar esse assunto com a Dorina Nogueira, porque você viveu, você estava lá, e como eu disse assim, aquele Gilson que chegou choroso, né, talvez sem esperança, que encontra um ambiente, uma atmosfera como essa. Eu tenho falado com o Gilson repetidamente, as pessoas, de modo geral, quando querem oferecer serviço para pessoas com deficiência, seja lá o que for, elas focam na incapacidade e esquecem o potencial.
E a nossa ideia de que é o potencial que deve ser desenvolvido, despertado, sabe? Criar essa esperança de fazer alguma coisa positiva. Aí, Jesus, já que você compartilhou essa experiência de ter vivenciado também, né? E de ter tido essa oportunidade de ter essa esperança no viver, no realizar, o que é que tu traz então de lá, dessa vivência na Fundação Dorina Nobril para a Biblioteca Braille do Amazonas? O que é que tu trouxe, além dessa alegria, né, dessa motivação que eu sempre te encontro assim, né? Motivado, animado, tu e a Santa, estou sempre assim. Né? É esse o espírito da Biblioteca Braille também? Sim, eu acho que, eu trouxe tudo que ela podia me dar. Voltando lá para o início, ela tinha uma equipe multifuncional muito boa. Começava com assistente social, era coordenadores, AVD, fisioterapia. Então, quer dizer, você já saiu dali completo. E olha só uma coisa muito que eu acho fantástica. A dona Dorina ficou cega e foi a primeira mulher a ir estudar no João Caetano. Eu fiquei cego em 1980. Cheguei na fundação em 82. Desci para a reabilitação no começo de 83. E lá eu conheci o psicólogo Francisco. Ele falava, não está na hora de você voltar a estudar. Eu falei, está ficando maluco, cara? Como é que o cego vai estudar? O cego não estuda. Ele está aqui para aprender alguma coisa. Não. O cego estuda, trabalha, faz o mundo. Eu fui vendo aquele povo ali. E aí ele falou assim, hoje vamos dar uma volta. Eu falei, vamos. Ele me levou no supletivo Santa Inês, que estava aqui. Aí depois eu fui no Padre Agostinho. Ele falou, sabe o que acontece? A tua história é muito parecida com a dela. Aqui nunca estudou não cego. E aqui também não. Onde é que tu escolhe? Eu vou pro Santa Inês. Cheguei lá no Santa Inês. Olha, eu fiquei um mês sem ter um amigo. A mesma coisa dela. Aí quando começou a chegar as provas, a primeira prova chegou, tirei 10, foi assim imediato, eu tive todos os amigos. E tudo aquilo que a Fundação Dorina faz, oferta, é uma coisa que a gente traz para a gente. A Biblioteca Braille foi montada em cima daquilo que a Dorina hoje oferta para as pessoas. A única diferença é que lá não é público, o nosso é. Quer dizer, lá ela pode mandar e desmandar e fazer os projetos que ela quiser. Aqui não, nós temos que ofertar tudo isso ao Estado. O Estado aceita ou não. Para você ter uma ideia, como foi muito fantástica a minha ida para lá, no fim de 82, eu estava indo para a fisioterapia, o meu terapeuta era o Pedro. E ele estava cantando, eu estava na bicicleta, o Pedro sentado e a gente cantando. Uma música do Paulinho da viola, batucando, cantando bem alto. Nisso a dona Dorina recebeu o Paulo Otran. E a gente cantando, né? E batendo assim, de repente, é a dona Jurema, a coordenadora da Fundação Dorina. Ela falou assim, oi, senhor Pedro, tudo bom? O senhor Pedro falou assim, sim, tudo bem. Senhor Pedro, o senhor quer aparecer mais do que o ator que está aí? Se o senhor não se calar em 5 minutos, é a ordem que eu tenho da dona Dorina. O senhor vai ser suspenso. Olha, cara, eu troquei de roupa e nunca mais nos cantamos. Tive uma ideia, né? E outra coisa, quando ela chegava lá, todo mundo abria as portas, porque ela não usava bengala, só usava bengala fora da Fundação Dorina. E aí ela não usava bengala, porque ela conhecia tudo. E eu queria fazer aquilo, só que o técnico barrando, não usa sua bengala. Para você ver a potência de uma pessoa quando ela quer fazer o bem. Dormir não existe nada mais importante na vida do ser humano, é o bem. E ela só fez isso. Quer dizer, ela tirou aquelas pessoas do choro, da solidão e colocou no mundo, cara. E olha que a audiodescrição só chegou em 2007. Ela estava mais idosa, bem idosa, em São Paulo. Então, para você ver, toda essa parte da tecnologia, ela já estava um pouco idosa quando chegou, né? Mas ela levou assim mesmo tudo para a Fundação Dorina. Muito bom, Gilson, muito bom esse teu depoimento e fazer essa ligação entre a tua vivência no Dorina Nobril e aquilo que tu trouxe para a Biblioteca Braille. A gente vai dar
uma paradinha, né, nesse primeiro bloco e a gente já retoma. Desde 2007, o Espaço Curupira busca promover inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. Desenvolvido no Instituto Federal do Amazonas e coordenado pelo professor Dalmir Pacheco, o projeto, que leva o nome do ser mitológico mais emblemático da floresta amazônica, busca romper as barreiras arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais através dos projetos Arumã, que forma professores em educação especial no Amazonas, a Poema Libras, desenvolvendo tecnologia comunicacional para pessoas surdas. Além dos podcasts, oficinas, cursos e obras infantis com recursos de acessibilidade disponíveis gratuitamente em nosso canal. E não esqueça de nos seguir e compartilhar nossos conteúdos. Até mais! Ok, estamos de volta aqui com o podcast Pode Mais, o podcast no Espaço Curupira, hoje com a grata satisfação e aprendendo muito, né, com o depoimento do Gilson Mauro, que é o nosso gerente da Biblioteca Braille do Amazonas, e que veio dar um depoimento sobre Dorina Novil, em comemoração aos 80 anos da Fundação Dorina Novil. O Gilson teve a oportunidade, como vocês assistiram agora no bloco anterior, de viver, conviver, aprender e, acima de tudo, compartilhar toda a vivência dele, agora como gerente da Biblioteca Braille do Amazonas. Gilson, meu amigo, a Dorina Novil é conhecida como a Dama da Inclusão. Aí eu queria te fazer a seguinte pergunta: como uma mulher brasileira cega vai ser escolhida para integrar a presidência do Conselho Mundial de Cegos num momento em que as comunicações eram ainda muito precárias? Como é que isso se dá, Gilson? Praticamente a comunicação na época era só por telefone. Nós estamos falando isso da década de 50, de 1950. Porque em 54 a Helen Keller veio para o Brasil. Falar de Dona Dorina, você poderia falar assim: foi Deus que escolheu, porque nós somos escolhidos por Ele. E Deus falou assim: ó, tu vai para o mundo, tu vai viver com visão de 17 anos, depois tu vai ficar cega e depois tu vai revolucionar. Tu vai revolucionar porque eu vou te dar todas as forças e toda a inteligência que você necessita para que você possa comandar. Vamos voltar lá para a década de 50. Imagina São Paulo na década de 50, que ainda tinha bonde e você só chegava na Vila Mariana de bonde. Dona Dorina saía da Vila Paulista, que ela morava por ali por perto, ia para lá. Não tinha nada na Vila Mariana. Ela monta o espaço que ela ganhou. Hoje o espaço é um espaço grandiosíssimo, tudo que você possa imaginar tem ali dentro. E Dona Dorina, como mulher, aí que eu digo, ela não convida homens para trabalhar com ela. Quem ela convida? As amigas do Caetano de Campos, que foram com ela, todas mulheres. Por isso que ela é considerada uma dama. Monta a fundação. Ela teve o privilégio de conhecer o professor Álvaro de Azevedo, que ele morre bem antes, né? Mas ela vai conhecer o IBC, que o IBC ainda não tinha esse nome ainda, né? Era Espaço Imperial para as Pessoas com Deficiência Visual do Brasil, que nós imitamos da França. Ainda não era o IBC, não era o Instituto Benjamin Constant. Ela vai, conhece e volta. Que quando ela volta, ela já está formada, mas ela precisa fazer o doutorado dela e escolhe os Estados Unidos. Quando ela vai para os Estados Unidos, ela conhece a Helen Keller, uma criança que ficou cega, surda e não falava. E se formou, escreveu vários livros. Ela mesma escreveu os livros, a Helen Keller. E Dona Dorina, quando conhece a Helen convida para tomar conta, ser presidente. E vão para os Estados Unidos, vão para a Europa. E em 1954, a Helen Keller vem para o Brasil, conhecer o espaço chamado Fundação para o Livro Cego no Brasil. E é quando o governo federal da época dá a primeira ajuda para que a fundação pudesse trazer as impressoras de fora. Olha, quando vem as impressoras de fora, ela imprimia um livro a cada 2 horas. Um livro. Porque é feito numa máquina Perkins, manualmente. Quando as nossas impressoras chegam, a Fundação Dorina passa a produzir 20 livros por hora.
Um livro por minuto. Então é uma revolução completa às pessoas com deficiência. E nisso ela não é só famosa lá fora. O governo federal também ela foi convidada e assumiu aqui a parte muito importante de como ela poderia montar os projetos, ela monta os primeiros projetos para a educação inclusiva. Você sabia disso? Toda a parte da educação inclusiva parte pela mão da dona Dorina. Ou seja, ver como essa mulher, nós chamamos, né, a nossa Luiz Braille de saia, porque ela incorpora aquele menino cego da França e traz para a gente tudo aquilo que a gente merecia. Você tem uma ideia, vou contar mais uma história boa dela. A dona Dorina, em 2003, ela ia inaugurar o espaço acessível, que é a próxima pergunta, eu acho que é isso, não é isso? E aí, eu falo, meu Deus, 2003, a senhora não foi comigo para São Paulo, é preciso que essa mulher conheça o nosso espaço de Manaus. A nossa biblioteca ela tem que conhecer de alguma maneira, ela tem que conhecer. E está eu e a Regina, que é discípula dela, né? Tá viva até hoje, a Regina Fátima, uma das maiores consultoras Braille do Brasil e do mundo. Para mim é a maior brasileira, não tem outro igual. E aí, dona Dorina, quando vai inaugurar o espaço, eu falo, dona Dorina, eu poderia falar um segundo com a senhora, e a Regina me belisca aqui na barriga, não faz isso, não, tirei a mãozinha dela, é que a senhora precisa conhecer a Biblioteca Braille do Estado aqui de Manaus, Amazonas, só precisa ir lá. Infelizmente, ela não veio em Manaus, no Amazônia, né? Mas ela conheceu. E aí eu voltei, né, para o meu espaço, a Regina falou assim, você é maluco. Você é maluco, porque você parou aí. Ninguém nunca teve coragem de fazer isso. Eu falei, olha, ela precisava conhecer meu espaço. O espaço que é feito com muito amor igual dela. Um espaço que está evoluindo. E tanto é, Dalmir, tudo aquilo que a Fundação Dorina tem, tudo aquilo que nós temos hoje, você tem uma ideia. A Biblioteca Braille foi a primeira a entrar na rede de leitura inclusiva. Amazonas, Paraná e Rio Grande do Sul. Nós fomos dos primeiros a imprimir livros em Braille do mesmo formato do dela. Nós fomos os primeiros a copiar toda a parte de gravação em 2001. Ou seja, tudo aquilo que a Fundação Dorina tinha, ela trazia. Mas nós estamos falando, meus amigos queridos, da década de 50. Não tinha podcast, era carta. Você escrevia carta para os Estados Unidos, carta para o presidente da República, carta para os secretários, carta para o ministro. E agora é muito mais fácil, você passa o e-mail. E essa mulher venceu todas as etapas com coragem. Ela sai de do João Caetano, da Avenida Paulista, onde ela morava ali perto, e vai se andando à Vila Mariana. Então, que coisa linda. É a dama da inclusão. É, a dama da inclusão. Porque ela teve coragem, como você, Dalmir, de enfrentar de peito aberto. Ela teve coragem de encarar um desafio sem falar assim, eu sou cega. Ela não viu a cegueira dela. Ela viu a oportunidade de trabalhar para as pessoas com deficiência visual. Isso que você faz aqui, a força, a coragem, a determinação, é igual a dela. Maravilha. Jesus me diz uma coisa, em 2009, na passagem dos 200 anos do Braille, você teve a oportunidade de participar desse evento, né? E também de conviver lá, trocar experiência. Como é que foi essa tua participação nesse evento 200 anos do Braille? A Biblioteca Braille teve duas participações. Em 4 de janeiro, que é o dia de Luiz Braille, algumas instituições foram convidadas a fazer um show ao vivo, que foi São Paulo, Amazonas e o Paraná. Então, quando foi 9 horas da manhã, todos nós entrávamos em cadeia para fazer o show em homenagem aos 200 anos de nascimento de Luiz Braille. Fizemos esse show, foi um espetáculo aqui em Manaus, que era um domingo. Então levamos cantores, levamos um monte de coisa. O show começou às 9 e terminou meio-dia. Quando foi em maio, houve um grande evento em Brasília. Dona Dorina já estava de cadeira de roda, fraquinha,
idosa, muito idosa, mas mesmo assim, você nunca viu a dona Dorina de cabelos brancos. Tudo loirinho, risinho, bonitinho, sempre muito bem vestida, sempre muito bem cheirosa, combinando o óculos com a camisa, com o relógio, né? Quer dizer, a saia combinando com o sapato, com a bolsa, e dona Dorina ainda muito fraquinha. E lá ela falou a seguinte coisa, me lembro como se fosse hoje. Nós estamos comemorando 200 anos. Nós precisamos de mais 200 para tirar muitos cegos da escuridão, que vive hoje solitário e escondido, que ninguém sabe onde vive e nem o que faz. Dona Dorina falou isso em maio de 2009. E quando eu fui dar um abraço nela, que está a foto aí, ó, a foto vou mandar para vocês, eu dei um abraço. E ela já falava muito baixinho, entendeu? E ela falou assim, olha, vai em São Paulo, no meu tempo, porque ela faleceu antes, né? E eu falei, não, eu vou sim. Eu estive em São Paulo depois que ela faleceu. E eu estive na sala que era dela, que virou um museu. Você acredita que todas as coisinhas dela, os tapetes, a máquina de escrever, o telefone, os brincos, os relógios, estão todos lá. Da Uni. Pessoas como a dona Dorina, como você, é único, amigo. Porque Deus escolhe a dedo. Não importa a deficiência. Importa o que a pessoa traz no coração. O que importa é que nós vamos dividir. O nosso sofrimento a gente transforma em amor. E a nossa dor a gente transforma em alegria. É isso que você faz. É isso que a dona Dorina fez durante esse tempo todo em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa ou em Brasília. Não importava o lugar. O que importava é isso que a gente trouxe para esse mundo. Essa vontade de lutar, essa vontade também de ofertar cidadania para as pessoas com deficiência e com responsabilidade. Isso. Com profissionalismo, com comprometimento. Isso mesmo. Que é o que nós tentamos realizar. Meus amigos, a gente vai dar uma paradinha e já retorna depois desse grande depoimento, né, dessa aula que a gente está recebendo aqui com o Gilson, que teve a oportunidade de viver o dia a dia da Fundação Dorina e, acima de tudo, de conhecer de perto. Que bom, né, que nós tivemos essa oportunidade de ter o Gilson aqui com a gente para compartilhar toda essa história, esse aprendizado. E, quiçá, como o Gilson disse que nós estamos à frente, somos pessoas únicas, o Gilson também, com o trabalho que ele realiza lá na Biblioteca Braille do Amazonas. Gilson, quiçá que a gente possa deixar como legado, não só a questão material, mas acima de tudo de respeito, de valorização, né, e de luz para que outras pessoas possam ter, quem sabe, menos dificuldade do que aquela que nós vivemos. Mas eu acho que a história é feita como se fosse um grande mosaico, né? Cada um vai lá e complementa com a sua participação, né? Acima de tudo, o que fica não são as coisas, né? São os gestos, é aquilo que a gente realiza. A gente já retorna. Você sabia que o Projeto Arumã já transformou a educação de diversos municípios no Amazonas? Esse projeto começou há 15 anos e, desde então, vem qualificando professores da rede pública para uma educação realmente inclusiva. O Arumã é um projeto do IFAM, em parceria com a SECAD, do Ministério da Educação, e com as Secretarias Municipais de Educação. Com foco na educação inclusiva, o projeto oferece cursos com ênfase no atendimento educacional especializado, tecnologia assistiva, Libras, Braille e metodologias acessíveis. Os cursos acontecem presencialmente e com transmissões ao vivo através do canal do Espaço Curupira no YouTube. A metodologia do Arumã valoriza a prática por meio de oficinas e atividades que dialogam com a realidade da sala de aula. Até agora, já formamos mais de 2.000 professores em diversos municípios do Amazonas. E só em 2025, mais de 600 professores cursistas participaram da formação em 14 municípios
do norte a sul do estado. Nós, do Espaço Curupira, agradecemos a todos que acreditam em uma educação mais inclusiva e acessível, transformando salas de aula por todo o Amazonas. Estamos de volta, meus amigos, e agora esse bloco, a gente queria fazer um bloco mais descontraído, e eu queria solicitar para o Gilson, então, que pudesse compartilhar, Gilson, algumas curiosidades, algumas histórias que você viveu, vivenciou, e pudesse compartilhar conosco. Fique à vontade. Tem muitas histórias boas. O primeiro problema que a Fundação Dorina teve foi em 1983. Não tinha como bancar o dinheiro para produzir livros, né? Então fomos para a rua mesmo. E a dona Dorina, ela ficava assim, no farol, usava um bonezinho, e o carro parava, aí a pessoa que trabalhava com ela, que acompanhava, guiava, ela batia assim, abriu o vidro assim, você não quer ajudar a Fundação Dorina para que pudesse imprimir livro? A pessoa dava, e cada dia tinha algum lugar. Aí nós ganhamos no restaurante o dia do almoço para as pessoas com deficiência visual. Pague e deixe lá para a fundação, né? Quer dizer, você pagava o almoço e o dinheiro ia diretamente para a fundação. Então tinha aquela galera de cego que ia. E a dona Dorina era uma coisa muito legal, que ela sempre estava à frente. Ela nunca deixava para os outros. Ela nunca deixava as pessoas resolver por ela. Mesmo quando ela fazia os bazar. E cada bazar tinha um sentido na vida dela. Porque ela começou vendendo o quê? Livros, copo, caneta, e daqui a pouco foi crescendo o bazar dela. Ela começou a vender calçado, calça, camisa, um monte de coisa, porque ela queria sempre colocar a fundação em primeiro plano para que as pessoas pudessem ter um livro. Tanto é que hoje há uma curiosidade maior que tem que pagar agora para ter um livro da Fundação Dorina. E isso, se a dona estivesse viva, jamais iria acontecer. Jamais. Você poderia comprar o livro ou comprar, mas você cego, querendo receber o livro, você jamais iria comprar, entendeu? Porque ela não tinha isso. Tinha desfile com as pessoas com deficiência visual. Era muito bom, porque ela ia também, ela desfilava. Então você vê quantas coisas boas essa mulher fez, né? Mas eu acho que eu vou contar uma muito interessante para vocês aqui. Fala. Eu tinha marcado com uma menina muito bacana, muito bonita, né? Desculpa a cena que está ali, né? Ela não vai ficar com raiva não, porque já é parte da história e eu não nos conhecia. E aí, eu estou entrando na Fundação Dorina para ir, já para sair, né? Aí, a dona Dorina falou que vai estar lá no Rio Pequeno, e vai ter que estar todos os cegos da Fundação. Eu não posso ir. Você pode sim, e você pode ser o primeiro agora aí, né? Agora imagina, você que está me ouvindo, assistindo, 2 horas dentro do ônibus, eu dormia, acordava, chegamos. E a Praça do Milho era uma praça triangular. O cara parava bem na base, eu tinha que descer, ir para a esquerda e procurar um banquinho e sentar nele. Desci, Dona Dorina estava lá, a gente já estava lá também, e aí desci e caminhei para a esquerda. Só que eu fui muito para a esquerda. E no que eu fui muito para a esquerda, eu caí dentro do galinheiro, cara. Era galinha para tudo que era lado em cima de mim. E cada vez que eu me limpava, mais eu me sujava. Eu, pelo amor de Deus, me tiro daqui. A mulher falou assim: marido, olha o ladrão, roubando galinha, dá um tiro. Não, senhor, não faço não. Eu sou cego, pelo amor de Deus. E você vê, né, tudo aquilo que a gente passa para ajudar a dona Dorina. A gente praticamente era um soldado dela. Né? A gente aquilo que ela pedia para a gente fazer, a gente fazia. E até no galinheiro eu tive que entrar, me sujei todo para ajudar a dona Dorina, né, cara? Isso aí, tantos anos depois, você fica imaginando. Eu quero até fazer aqui uma pequena poesia. Opa, maravilha. Conhecer Dorina é conhecer a alegria da vida. Conhecer Dorina é conhecer o sorriso. Conhecer Dorina é conhecer a força de uma mulher que passa para todas as pessoas que acreditam no amor. Porque esse amor é o amor platônico,
que serve para todos, no sorriso, na alegria, no choro, até na solidão. Você pode encontrar nessa mulher uma forma digna de viver, porque está no íntimo a força maior, está na beleza daquilo que você traz, naquilo que você quer, naquilo que você sonha. E falar em sonhar, Dona Dorina só é o que foi, só é o que é, e só é o que vai ser daqui a muitos anos, porque ela começou a sonhar lá quando ela ficou cega, na década de 50, 60, 70, 80, 90, quando ela deixa a presidência da fundação. Mas o amor sempre ficou explícito no coração e na forma dela viver, porque em cada busca, em cada vitória, o sorriso era claro, de uma menina que foi crescendo, mas nunca se esqueceu de amparar e ajudar aqueles todos que, com uma bengalinha na mão, tinham que conhecer por meio do tato, do olfato, do paladar, tudo aquilo que ela conheceu depois de 17 anos de vida. Então, como Dorina, você pode sonhar, amar, dividir e viver feliz e ser feliz. Dalmir Pacheco é feliz. O espaço é de todos, igual como a Dorina fez. A Dorina não deixou só para uma pessoa, deixou para o universo, para o mundo, porque ela sempre acreditou que em cada sonho podia realizar um novo plano de vida. Muito bom, eu vou querer que a Isabelle, que faz a edição final, coloque os aplausos aqui, tá, Isabelle? Você vai colocar os efeitos especiais aqui. Olha que lindo depoimento do Gilson. E a gente termina essa parte mais específica nesse momento e a gente já retorna para a nossa despedida. Muito obrigado, Gilson, pela sensibilidade, por compartilhar essa vida plena que você tem e, acima de tudo, essa atmosfera otimista. Uma vez, Gilson, alguém falou ou fez um comentário de que quando uma pessoa com deficiência aparece na família, é como se tivesse colocado uma nuvem negra. E eu automaticamente me posicionei e falei que no meu caso, e no teu caso que eu estou vendo agora, no teu depoimento, a nossa família, os nossos pais, as pessoas que nos amam, nossos amigos, na verdade colocaram o sol. É o sol. É essa luz que todos os dias brilha em nossas almas e nos faz viver plenamente. A gente já retorna. Você conhece o projeto A Poema Libras? Uma iniciativa inovadora que está criando um amplo vocabulário visual em Libras acessível a toda a sociedade. O A Poema Libras está registrando cerca de 1.300 sinais em Libras, apresentados em diferentes contextos. Para que os modelos de inteligência artificial aprendam com qualidade, cada sinal é gravado em várias repetições e variações. Assim, ao final do projeto, teremos mais de 1 milhão de vídeos organizados em um grande banco digital. Esse material será distribuído gratuitamente para apoiar pesquisas, professores, estudantes e toda a sociedade. São mais de 50 sinalizantes entre surdos e ouvintes que dão vida a este vocabulário. E junto com eles, uma equipe dedicada de desenvolvedores, operadores técnicos de filmagem que trabalham para tornar esse sonho realidade. O projeto é coordenado pelo professor Marcelo Chami, do IFAM, e está sendo realizado com recursos do primeiro edital participativo de emendas parlamentares do Amazonas, do deputado Amon Mondel. O A Poema Libras mostra que a inclusão se faz com conhecimento, tecnologia e colaboração. E nós do Espaço Curupira temos orgulho de contribuir para uma sociedade mais acessível. Bem, estamos de volta então para nosso último bloco, na verdade, né, que a gente já lamenta porque foi uma conversa muito boa, muito positiva e teve a satisfação de receber aqui
Gilson Mauro, presidente da Biblioteca Braille do Amazonas, para compartilhar a vivência, a experiência, o aprendizado, né, lá na Fundação Dorina no Rio. Trouxe isso para o Amazonas, implementou, acima de tudo, o conhecimento, mas o espírito para cima e elevado para que a gente possa realizar, praticar, desenvolver serviços na área de inclusão, uma outra atmosfera, saindo da escuridão e indo para a luz. E aqui no intervalo o Gilson compartilhou a vivência dele com a mãe, que é muito parecida com a minha com meu pai. Né? Meu pai e a mãe dele compartilharam aquilo que a gente acaba chegando à conclusão que é a luz, para que a gente possa também compartilhar com as outras pessoas essa luz. A gente chama de amor, de carinho, de respeito, de atenção, de acolhida. E aí, Gilson, para nossas considerações finais, como é que esse amor, como é que essa luz que brilhou, né, durante toda a vida de Dorina no Rio, também brilha no seu dia a dia, brilha no nosso dia a dia, enquanto pessoas com deficiência que estão presentes na sociedade, que vive, convive e partilha o melhor que tem em seus corações. Bom, o que a Dorina trouxe nesse amor, né? Porque ela acreditou no sonho e nas pessoas. Se você não acredita nas pessoas e você no sonho, como é que você vai realizar alguma coisa? Como é que você vai dividir teu amor se você não sonha? Como é que você vai realizar alguma coisa se você não sonha? E Dona Dorina, como ficou cega, ela não se desesperou em nenhum momento, porque ela queria e sabia que ela tinha sido escolhida por alguma coisa. Tanto é que logo em seguida ela vai estudar, ela procura um professor particular, ela procura saídas para ela. Agora eu quero finalizar minha participação aqui com uma coisa muito linda que o Domingos falou. Se você não tem amor numa casa que existe uma pessoa com deficiência, lá a escuridão se instala, porque ele vê que naquela pessoa há um peso, não há uma solução. E se você transferir o mesmo lugar, eu estou aqui falando com você, mas eu estou lembrando da minha casa lá na rua 1º de Maio, no bairro da Matinha, 298, 2 pisos, em que a minha mãe cuidou daquele lugar, cuidou dos filhos com o mesmo amor, com o mesmo carinho e com a mesma emoção. Não podia dar outra coisa. Quem divide amor, Davi, recebe amor. Quem divide alegria, recebe alegria. Então, esse podcast aqui é homenagem aos 80 anos da Dona Dorina e da Fundação. E quando eu falo 80 anos da Dona Dorina, porque praticamente até o nome é dela. Estamos comemorando a existência dela, o papel dessa mulher, aquilo que ela deixou de útil e profícuo para as pessoas cegas. Aí você me fala, mas só para cego? Não! Porque você que está assistindo a gente aqui agora, que você não tem deficiência, você vai aprender a sonhar, você vai aprender a lutar, e você vai aprender a querer muito mais do que você tem, do que você é e do que você representa. Esse podcast não é só para comemorar 80 anos, é para comemorar você, meu amigo e minha amiga, que estão aí, que estão sem saber o que fazer, que estão tristes, melancólicos, que não tem uma solução para a vida. Respire fundo, assiste o podcast, dê um sorriso e seja feliz, assim como o nosso amigo da Unier e toda essa equipe que está aqui para editar esse vídeo para você assistir. Então, eu finalizo agradecendo, dizendo muito obrigado por estar aqui, obrigado por falar da Fundação Dorina, da Dona Dorina, da Biblioteca Braille 25 anos, de mim, do Dalmi e de todos. Não se esqueça, nunca se esqueça, só realiza quem sonha. Então, sonhe todas as noites com dias melhores. Muito obrigado, Gilson Mauro. Naquele aplausozinho foi. Maravilha, Gilson. Vou conviver contigo aqui, finalizar.
E eu queria agradecer em nome do Instituto Federal do Amazonas, através do Espaço Curupira, fazer essa homenagem para a Dorina Nogueira, através da presença, do conhecimento, desse espírito para cima que tem o Gilson Mauro, que é o presidente da Biblioteca Braille do Amazonas. Esse é o nosso primeiro episódio de 2026 do nosso podcast, Por Demais, no Espaço Curupira, que a gente começa assim com o pé direito, com o pé esquerdo, com a mão direita, né, com o braço direito, com o corpo inteiro, né, elevado para cima, para a gente poder fazer mais e melhor, como sempre digo. Então eu queria agradecer imensamente e parabenizar a equipe técnica que é formada aqui pelos alunos do Instituto Federal do Amazonas do curso de Publicidade, que usam a sua criatividade, a sua iniciativa, a sua disponibilidade para oferecer também um trabalho para a sociedade, um trabalho com acessibilidade comunicacional acima de tudo. Esses materiais geralmente são produzidos com libras e com a audiodescrição, ou com a descrição em si. Muito obrigado a todos, que a gente possa realizar mais episódios tão bons quanto esse do Gilson Mauro. Muito obrigado. Muito bom, Dalmi. Muito legal, cara. Valeu.